seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Desvendando o Secreto, o meu, o seu, o nosso canal, onde a gente conversa sobre temas que vão levar a gente para mais perto de Deus. E a gente vai falar hoje sobre um dos temas que mais tem o meu coração. A partir desse momento em que eu descobri como começar o meu devocional, minha vida com Deus mudou completamente. Mas antes, roda a vinheta. Bom, é muito bom ter você aqui com a gente no canal, então aproveita, já dá o like, compartilha para os seus amigos, porque coisa boa deve ser compartilhada. E hoje, como eu já dei um pequeno spoiler e é o título do vídeo, como então que a gente vai começar o nosso devocional? Mas para isso, eu recomendo que, se porventura você ainda não assistiu os outros vídeos sobre devocionais, sobre devoção, enfim, assista agora mesmo e depois vem pra cá. Pra você entender e ficar na mesma página, no mesmo segundo do vídeo, literalmente, com a gente aqui. Por quê? A gente tem que entender a importância de fazer o devocional, porque senão vai ser só um momento que você vai gastar e pronto. Não, a gente vai entender, então vai lá no vídeo, assiste, eu vou deixar aqui no card selecionado, aqui na descrição do vídeo também, porque é extremamente importante. Um outro vídeo que vai ser extremamente bom pra você entender que, ok, quando nós pecamos, não é que a gente vai se melhorar pra ir de volta e encontrar com Deus. Não. Isso tem tudo a ver com devocional, porque muitas vezes quando a gente acaba caindo, né, quando a gente volta para um pecado antigo que a gente estava vencendo em Cristo, a gente fala assim, poxa, mas agora eu tenho que me restaurar para depois ir com Deus. Naquele vídeo também fala sobre isso. Então são pontos que são complementares ao de hoje e que eles ajudam a gente a se fortalecer na fé, tá bom? Mas vamos nessa então. Como que eu começo o meu devocional? Essa foi uma das perguntas que eu coloquei no meu Instagram, que inclusive se você não segue, tá livre, tá aberto, é @elisa.toffoli. Meu nome é diferente, mas tá tudo certo, é italiano. Mas enfim, lá eu coloquei algumas perguntas do que vocês gostariam de que a gente estivesse tratando aqui no canal. E um dos temas é, como que eu começo meu devocional? Eu vou falar com uma palavra, eu peço perdão, tá? Pelo que pode transparecer, mas eu vou falar e eu já vou explicar. Então, como começar o meu devocional, Elisa? Como que eu faço isso? Uma palavra simples. Começando. Porque a gente espera chegar o momento perfeito pra gente começar a fazer nosso devocional. Ai, quando eu tiver aquelas canetinhas da Faber-Castell, ou quando eu tiver isso, quando eu tiver a minha Bíblia com espaço para lettering. Não é sobre isso, o momento com Deus. Isso é uma forma que você pode aplicar, memorizar os versos da Bíblia. Mas esse não é o seu momento com Deus. O momento com Deus trata de algo muito maior do que isso. Por isso que você só tem que começar. Ah, Elisa, mas e como é que eu vou fazer? Não tem um jeito específico? Do meu ponto de vista, eu acho que existem duas coisas que são fundamentais que a gente vai conversar não só hoje, mas em outros vídeos. Eu vou fazer uma série especial sobre um tema que vocês também pediram, oração. A gente vai conversar bastante sobre isso. Eu quero trazer pra vocês. Mas, assim, são esses dois pontos fundamentais iniciais que a gente vai tratar. Eu vou comentar bem levezinho como é que eu faço, tá? E lógico, eu também vou fazer outros vídeos de dicas e tudo mais, que são coisas à parte, assim, que são acessórios para o momento devocional, né? Então, primeiro ponto, você começa começando. Você precisa ter essa atitude de começar e buscar ter esse relacionamento com Deus. Porque, querendo ou não, a gente aprende a fazer o devocional com Deus na prática. E foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que eu comprei um plano de oração no ano da pandemia, 2020, mas eu não sabia que ia virar pandemia. Não lembro, mas é no comecinho de 2020, ou seja, tem 5 anos. E lá eu comecei a fazer meu devocional seguindo um planner de oração, que é uma mega recomendação também. Então, é uma possibilidade, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês um planner de oração especial, que você pode estar fazendo na sua casa, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês um modelo que é gratuito, de um ministério jovem, que foi muito legal que eles fizeram. O nome do ministério é GYC, é Geração de Jovens para Cristo. Então eu vou compartilhar o deles aqui com vocês, é gratuito, então para compartilhar de forma gratuita apenas, tá bom? Então é bem legal desse ministério, então eu vou estar compartilhando com vocês aqui embaixo no link. E você pode estar replicando para você fazer. Então lá tinha um momento de você colocar os seus pedidos, seus agradecimentos, oração intercessora. E eu comecei a fazer dessa maneira. Só que, e lógico, também eu fiz alguns planos de leitura da Bíblia, né? Então são pontos importantes pra gente levar em consideração. Então, tô contando um pouquinho do que aconteceu comigo pra eu te contar os dois pontos que são primordiais, que se não tiver isso, não existe um momento devocional, por assim dizer, tá bom?
E aí eu vou depois falar um pouquinho mais das dicas. Então, começou assim. Depois eu fui me encantando por estudar a palavra de Deus, assim, de uma forma que incrível. E até tenho, hoje em dia, né, a meta de concluir a leitura da Bíblia, assim, por completo. Né? Lógico que a gente sabe as histórias desde criança, eu nasci na igreja, então desde criança pequena eu ouço as histórias, eu conheço, mas parece que quanto mais maturidade a gente vai tendo, mais é importante a gente aprofundar, ler com os nossos próprios olhos, sabe? E também tem essa questão, né, de que a gente acredita que nos momentos difíceis, lá na frente da perseguição, muitos versos bíblicos serão trazidos à nossa mente. E aí foi um dos pontos que me fez parar para pensar muito. Ok, vai vir versos bíblicos à minha mente, mas se eu não ler, como é que vão vir? Entende? Então a gente também tem que fazer a nossa parte nesse sentido, né? Deus, o desejo dele é que a gente se encontre com ele, mas nós precisamos escolher fazer a vontade dele. Então isso é um primeiro ponto, né? Então foi assim que eu comecei a fazer. Depois você vê então, ó, repara, eu falei que eu fiz com planner, eu falei que eu fiz com, depois só lendo a Bíblia, depois eu fiz, agora desse outro jeito que eu vou te contar. Então, não é uma coisa fechada. A gente fala assim, ah não, é porque a menina X que eu sigo faz isso. Não, não tem que ser assim pra você. Entendeu? Até porque o seu relacionamento com Deus não vai ser igual ao relacionamento daquela pessoa X com Deus, ou o que você acha que aquela pessoa X tem com Deus. Entende? Então, o seu momento devocional é sobre o seu relacionamento com Deus. Lógico que aí a gente vai falar sobre oração. Ah, existem orações, o que é uma oração perigosa? Nananana, tá? É importante a gente entender essas coisas. Mas também é importante a gente entender da nossa individualidade, no sentido de nos relacionarmos individualmente com Deus. Entendeu? E eu falo isso porque eu, pelo menos, era muito assim. Tem que ser assim. Não, não tem. Entende? Eu acho que isso é libertador, na verdade. Então, tanto aqui do como começar, que eu vou dar umas breves sugestões, quanto nos outros vídeos, são possibilidades do que você pode acabar fazendo que vão te agregar no seu estudo, tá bom? Tá, então aí depois eu comecei a ler livros diferentes sobre espiritualidade, vida com Deus e tudo mais. Espiritualidade que eu falo no sentido de vida com Deus, tá? Não de outros, né? Na parte cristã, sei que eu quero dizer. E, enfim, então, muitas coisas foram acontecendo. Depois teve um tempo que eu... Corta nesse ponto. Me atrapalhei. Então, você vê que são várias formas de fazer. Então, Elisa, tá, mas hoje, o que que você faz na sua vida? Se você pudesse me dar uma sugestão, o que que você faria? Antes da sugestão, para ficar com gostinho de quero mais, porque eu gosto disso, 2 pontos fundamentais para ter no momento do seu devocional. A Bíblia é fundamental. Você precisa estar ali. É minha capícia, tá, gente? Esquenta não. Mas é a Bíblia. Você precisa ter esse momento de leitura da palavra de Deus. Você também precisa ter um momento de oração para você se entregar a Deus, conversar com Ele. Porque o relacionamento, você concorda comigo que ele não acontece de uma forma única, tipo, só eu. Não... Você tá com 2 pessoas. Esse dedinho aqui, ele tá conversando sozinho. Então, é um relacionamento? Não é um relacionamento. Para ter um relacionamento, deve ter parte dos 2, entende? Então a gente vai entender na oração que Deus também fala com a gente, mas tem um jeito certo de ouvir e entender a Deus. Enfim, spoilers. Mas é importante a gente entender tudo isso. Então, a Bíblia e a oração são fundamentais para esse momento. Então, devocional precisa, sim, ter um momento em que você vai ter de oração específica, você vai ter um momento de estudo da Bíblia. Extremamente importante. Ok, então como que eu começo o devocional? Elisa, ok, é começando, mas e daí? Não é? Você pode se perguntar, assim, tá, bacana, e? Né? Então, primeiro, importantíssimo a gente entender que quando você for estudar a palavra de Deus, você precisa orar. Porque você já parou para pensar comigo que existem muitos ateus que conhecem mais a Bíblia do que muitos cristãos por aí, diga-se de passagem. Satanás, inclusive, conhece a Bíblia de cabo a rabo. E por que que eu vou me dar o luxo de falar assim, não, eu não preciso orar? Você concorda que seria ser igual? Não é no sentido de ser igual, mas o que eu quero dizer é, se você olhar a Bíblia com olhos humanos, você não terá o que você precisa ter, que é uma transformação espiritual. Então, é importante sim que a gente faça oração, pedindo a presença do Espírito Santo para que ele ilumine o nosso raciocínio, a nossa mente esteja aberta para ter a transformação por meio da palavra de Deus.
Então, oração, no sentido de orar pelo início do seu estudo. Fala assim, Senhor, eu tô abrindo aqui a tua palavra, que o Senhor possa estar comigo nesse momento, me dando discernimento, que eu possa aprender o que está sendo dito aqui. E olha, gente, é o seguinte, agora eu tô estudando Samuel, 1ª e 2ª Samuel, quero ler direitinho até 2ª Reis. A minha forma de estudo da Bíblia é meio diferente, tá? Mas eu conto isso em outros momentos, tá? Mas é o seguinte, então assim, nesse momento de estudo, nada que tá na Bíblia é por acaso. Deus não colocou aquele capítulo, né, que a gente sabe que a Bíblia é inspiração divina, não colocou porque Deus falou assim, não tem nada pra pôr, vamos pôr lá. Não, é tudo pensado, porque tudo que tá aqui na palavra de Deus vai ser uma aplicação pra minha e pra tua vida. Então a gente precisa ter isso também, levar em consideração. O momento do estudo da Bíblia é um momento muito importante, né? Porque vai nos conduzir para o caminho da verdade. E o que acontece aqui é uma transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida por meio do momento com Deus, da palavra, tá? Então é muito importante. Você viu que eu gosto de falar desse assunto, então é isso. Então, para começar, é importante que você peça a presença de Deus no momento do devocional. Então, você vai estar no seu momento, se possível, né? A gente sabe que às vezes, mesmo que você procure fazer o devocional pela manhã, nas primeiras horas do dia, para você ter gás, né, para cumprir com as atividades, e tá até, né, rememorar o que fala em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O primeiro lugar na sua vida deve ser o reino de Deus, o primeiro lugar do seu dia deve ser o reino de Deus. Então, busque ele, se possível, nas primeiras horas do seu dia, antes de você iniciar suas atividades. A gente vai falar sobre o sono no devocional, é um tema que vocês trouxeram pra gente. A gente vai falar sobre isso, não hoje, em outro vídeo, a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai entender como isso funciona, mas é importante que a gente inicie o nosso dia com Deus. Porque ele vai, primeiro, nos dar proteção, a segurança, e você vai perceber que por mais que você tenha muita coisa para fazer no dia, é incrível. Quando você começa o seu dia com Deus, as coisas funcionam. Eu não sei te explicar, mas vale dizer, não é para você começar o seu dia com Deus só porque você quer o que Ele vai te dar, tá? Porque isso não é fidelidade. Fidelidade é dar em resposta ao amor de Deus. Não dar em troca do que eu acho que Deus vai me dar. Isso não é fidelidade. Isso é seu amigo da piscina. Já contei a história do amigo da piscina, não contei? Amigo da piscina é assim. Gente, tá muito quente hoje, não tá? Mas eu conheço uma pessoa e ela tem uma piscina na casa dela. E eu queria muito na piscina porque hoje tá muito quente. Então eu vou lá, faço amizade com essa pessoa. Por quê? Porque eu vou ter a piscina. E aí eu te pergunto, você é amigo ou você é um aproveitador? Você é um aproveitador? E com Deus a gente não seria a mesma coisa? Deus, inclusive, gente, tem tudo a ver com o que eu ia falar aqui, que eu até li ontem. Sobre a questão de que Deus, ele não quer que a gente vá a ele, ó. Aqui, ó. Jesus não quer que todos os que estão empenhados em seu serviço sejam ansiosos por recompensas, nem achem que devem receber compensação por tudo que fazem. Então a gente não vai em busca disso aqui, inclusive tem que indicar esse livro depois. Mas enfim, Deus não quer que a gente vá até Ele só pra gente ter recompensa. Não é sobre isso, é sobre quem Ele é. Você não faz o devocional para você ser um cristão perfeito, nota 1000, nota 10, porque você pessoa, eu pessoa, não somos assim, mas é Cristo habitando em nós que vai gerar isso na nossa vida. Mas enfim, são muitos assuntos ao mesmo tempo, eu sei, mas você vê como tudo está interligado? Então, enfim, vamos voltar. Então, você vai primeiro fazer a oração pedindo a presença de Deus nesse momento especial. Você vai estudar a Bíblia. Elisa, como que eu vou fazer um estudo da Bíblia? Você tem muitas opções. Você tem a opção de escolher Evangelho, você pode escolher Romanos, você pode escolher o Antigo Testamento, você pode ler o livro de Salmos. É uma questão, do meu ponto de vista, muito aberta, né? Lógico que, nesse momento do estudo da Bíblia, você tem que levar algumas coisas em consideração. De novo, pedir a presença do Espírito Santo para você não tirar a convicção errada porque você achou que leu e é conveniente para você. Aqui, quando a gente estuda a Bíblia, deve ser conforme assim diz o Senhor, e não conforme o que eu acho que poderia ser, o que eu gostaria que fosse. O eu acho, quando a gente estuda a Bíblia, não existe. É conforme assim diz o Senhor. Isso é um ponto importante no nosso devocional. Então, a gente pode estudar de diversas maneiras, também tem ano bíblico. Eu posso deixar aqui o link do aplicativo que você pode baixar para fazer um ano bíblico, que é super legal. Enfim, a gente vai trazer isso, eu vou trazer isso em outros vídeos, mas é só pra gente ter uma base de como tudo isso funciona. Lembra que eu tava falando como eu comecei a estudar e fazer meu devocional? O livro que mais me encantava desde o começo era Romanos.
porque falava do amor de Deus. E foi uma coisa que, assim, foi transformadora eu entender o amor de Deus por nós. E aí até se relaciona com um livro que eu ainda não contei qual que é o meu favorito da vida e o porquê, mas é O Caminho a Cristo. Então tudo se relaciona nesse sentido. Mas voltando, então você vai ter esse momento de estudo da Bíblia. Você pode, por exemplo, pior que eu não tô com ela aqui agora, mas você pode pegar a lição da escola sabatina, que pra nós adventistas é um material. Vou pegar aqui, eu vou pausar o vídeo só um minutinho. Você pode, por exemplo, pegar a lição da escola sabatina, que aqui, como eu falei, né, nós adventistas nós temos, para cada faixa etária, aqui é um mega parênteses, né, mas para cada faixa etária a gente tem um guia de estudos da semana, e esse aqui é dos jovens, por exemplo, que é da minha faixa etária. Semanalmente tem um tema específico de leitura da Bíblia, e aí, para cada dia, ó, você vai tendo um teminha para tratar sobre ele. E, lógico, cada lição está baseada em um texto da Bíblia, então também é uma forma legal de estudar. Se você também quiser o PDF, eu vou deixar aqui embaixo, pelo menos, onde você pode acessar um site com todas as informações das lições, tá bom? Beleza, então é uma forma de estudar a Bíblia. Outra coisa que eu gosto muito de fazer no momento do estudo da Bíblia é, como eu falei, a importância da gente entender o contexto, né, do que está acontecendo, porque a gente também não pode estudar a Bíblia simplesmente pegar um texto, abrir ela, pôs o dedo e olha isso aqui. Não. A gente precisa contextualizar, entender o que está acontecendo por trás. E o que eu gosto muito é de usar os comentários da Bíblia. Eu tenho aqui comigo a coleção do comentário bíblico adventista. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, que agora eu tô lendo 1 Samuel, quase no final. E aí, eu tô com alguma dúvida, eu vou lá, pego, vejo o verso referente aqui, que ele mostra. Então, por exemplo, aqui nesse livro é de Josué 2 Reis. Então, é como se fosse um dicionário, tá? Você abre, por exemplo, 2 Samuel, eu quero saber o que tá falando no capítulo 7, no verso 21. Aí eu encontro Acre. Tá dando a ver? Aqui, ó. O que fala para facilitar minha compreensão, né? Então é muito importante que você pegue conteúdos assim, materiais que são realmente que seguem a palavra de Deus, para você se basear e não tirar convicções precipitadas, por assim dizer, tá bom? E aí, então, é uma forma, estudando a Bíblia, que eu falei que precisa ter, mas são formas diferentes que a gente pode estar fazendo o estudo, né? Por capítulos, por um tema para você guardar no seu coração durante o dia. Por falar nisso, um verso para você guardar no coração durante o dia, eu também tenho diariamente uma meditação jovem. Lógico, tem para várias faixas etárias, mas sou jovem, então eu pego essa aqui dos jovens. E aí, diariamente, né, você encontra um verso bíblico. Aqui, ó, peraí, que aqui eu me perdi. Você encontra um verso bíblico e depois um texto com a meditação sobre o tema, né? Foram 2 pastores que fizeram, uma forma também de você fazer o seu devocional. Mas nada substitui o estudo aprofundado da Bíblia. Isso é importante a gente entender. E aí, eu acho que seria basicamente isso. E aí, no final, você fecha com uma oração o seu momento. Pede realmente para que Deus possa te mostrar, que você possa ter uma compreensão do que você estudou, do que você leu, que isso possa ser uma aplicação para a sua vida, né? Então, pedir para que Deus te ajude a ter essa realidade na sua vida. E o que é importante também, para oração, eu recomendo, eu comecei a fazer recentemente, eu tô gostando, um caderninho de oração. Ah, Elisa, mas eu quero aquele caderno X. Eu vou te provar que você não precisa do caderno X, por mais que o caderno X seja muito bonitinho, você vê um monte de coisa. Lembra a questão que eu falei, o que você precisa para começar? É só começar? É só você decidir começar? Então, por exemplo, esse aqui é o meu caderninho de oração. Eu não vou mostrar outra parte porque é onde está escrito as minhas coisinhas que são particulares. Mas, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Só um minuto, aqui é tudo ao vivo, né, ó. Caderninho de oração, ó que bonitinho. Você coloca na folha sulfite, dobra em 4 e tudo se resolve. Você coloca lá os seus pedidos e agradecimentos. Que aí, conforme vai tendo mais coisas, você vai virando, porque virou um caderninho mesmo, entendeu? Você vai virando as páginas e tudo se resolve. Então, é interessante porque você vai colocar nesse caderninho de oração o quê? Os seus pedidos de oração, né? No sentido de oração intercessora. Seus pedidos pessoais, né? Sempre tendo em vista que quando você está orando não é para que seja feita a sua vontade, mas seja a vontade de Deus. Até na oração que Jesus conta aos discípulos, né? Que ele fala, nos ensina a orar então, que os discípulos falam. Ou na oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus que está nos céus, né? Então, é muito importante a gente levar isso em consideração. Então, acho que eu falei bastantão, deu pra você ter uma visão ampla.
E aí, claro, lembrei de um ponto importantíssimo. Uma outra forma que você também pode fazer o devocional que eu falei, que eu tava na fase de ler livros, ainda estou na fase de ler livros, mas agora o meu devocional ficou separado do momento de ler livros. É ler um livro que tem a ver com o que você tá lendo, pode ser também um livro que vai complementar, por exemplo, o Espírito de Profecia, ou você pode pegar também um livro específico que vai te levar para mais perto de Deus. Eu estou lendo esse no presente momento. Primeiro, O Reino, do pastor Josanã Alves, que é sempre maravilhoso. E aí, você vai lendo, né? E fazendo também como parte do seu devocional. Você pode... Tudo é bem-vindo, entendeu? Isso eu acho que é muito importante. E aí, você vai falar assim, Elisa, não sei você, mas pelo menos eu adoro coisa de papelaria. Mas desde criança, eu gostava de comprar meus... quando começava o ano letivo na escola, porque eu gostava de comprar lápis de cor. Porque eu sempre amei essa parte de arte, de cores. Ai, adoro. E aí, enfim, quando a gente vai fazer o nosso devocional, a gente fala assim, mas eu não, como eu falei no começo, não tenho aquela bíblia de lettering, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. E aí, até que quando eu era mais nova, eu vi meu avô fazendo o seguinte, pegando um lapisinho de cor pra marcar na bíblia. Você pode marcar da melhor forma que for pra você. E um macete que eu descobri recentemente. Se você sabe esses marca-textos que você compra... Eita, isso aqui é caneta. Os marca-textos que você compra. Quando eles estão no finalzinho, quase não pegando. São esses aqui. Eles são ótimos pra marcar na Bíblia, porque não borra pro outro lado. E você consegue usar de várias cores, porque eu adoro ser uma pessoa visual. Então eu gosto de tudo, ter tudo com cor, nananã, então pra mim é ótimo. Então assim, veja, pra gente começar, a gente precisa simplesmente começar. Não tem segredo. E não pense, porque a gente também pensa assim, mas Elisa, é fácil, mas você já faz isso. Ou aquela menina faz isso, aquilo. Olha aquele caderno que ela tem que... A gente olha essas coisas. Para, que eu sei que você é como eu. Ninguém aqui é diferente de ninguém. Você é gente como eu sou gente como a gente. E você também. Então, assim, não ache que é ter as coisas pra fazer o devocional que vai fazer você fazer ou não fazer o devocional. Todos nós temos momentos de altos e baixos na vida. Não é ter aquele material que vai fazer você ter um mega devocional ou não ter. Porque não é sobre o material, entendeu? É sobre o teu momento com Deus. Então, esquece, tá? Lógico que é legal ter. Se você puder ter, às vezes, né? É que eu, particularmente, eu não tenho esse dom, assim, artístico para um lettering. Mas tem gente que gosta. Então, se você gosta de memorizar textos assim, vai atrás, né? Mas se não tiver, não é isso que vai te impedir a fazer o seu devocional, entende? Então, o que eu quero deixar claro assim, não deixe que nada te impeça de começar o seu devocional. Em ponto importante, se possível, deixe o seu celular no silencioso, porque senão, toda hora você vai ter distração. Isso também é uma coisa inegável. Mas, priorize o seu devocional, não importa o que você tenha na mão, se for só 3 canetinhas Bic, uma azul, uma vermelha e uma preta, filho, filha, só vai. Porque não importa o que você tem para fazer devocional, mas importa o momento que você vai ter com Deus. É isso que realmente importa, viu? Eu desejo que você comece, comece com o que você tem, comece com seu coração ansioso para buscar Deus. Comece colocando nas mãos do Senhor, falando assim, Senhor, eu quero muito ter um momento de devocional, porque eu não entendia como faz, eu não entendo como faz, como que faz, Senhor? Seja sincero, Deus ele vai te dar resposta e Ele vai te mostrar da melhor maneira com que você pode se entregar para Ele diariamente. Não tenha medo de pedir a ajuda de Deus, porque o maior desejo de Deus é se relacionar com você. E tendo isso em vista, não permita que nada te distraia desse momento, porque o que mais Satanás deseja é que você não tenha esses momentos que vão mudar a sua vida com Deus, viu? Então, é muitos views, mas é pra você entender que é de coração para coração. E eu desejo que você comece hoje mesmo a fazer o seu devocional, o seu momento com Deus. Se você gostou do vídeo, não esquece do quê? De compartilhar, de curtir, porque aí o YouTube fala assim, nossa, esse conteúdo é legal, eu vou compartilhar para muitas pessoas. Você evangeliza por meio do algoritmo, ó, que especial. Então, também me conta se você faz o seu devocional de alguma maneira diferente, se tem algum tema de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, me conta nos comentários que eu respondo tudo, tá bom? É isso, a gente se vê e até o próximo vídeo. Tchauzinho!